Olá pessoal, dando prosseguimento à nossa aula sobre qualidade, vamos ver nossa terceira aula. Vamos falar sobre a segunda ferramenta da qualidade. Vimos a primeira, que foi as LVs, lista de verificação. A segunda ferramenta utilizada na área da qualidade chama-se estratificação. O que significa estratificação? Para que ela é usada, a estratificação? Como ela é usada? É para analisar os dados que foram coletados, que foram obtidos anteriormente pelo funcionário qualificado designado pela administração da empresa. Essa certificação, ela vai separar esses dados que foram coletados na lista de verificação. Como é que é feito essa separação da segunda ferramenta chamada estratificação? Como é que é feito? Primeiro, ela é realizada em classes. Por exemplo, o conjunto de pessoas que habita uma mesma cidade pode ser dividido em grupos menores de pessoas, com características semelhantes. Pessoas com mais de 60 anos, homens e mulheres, trabalhadores e desempregados, etc. Essa é a segunda ferramenta da área de qualidade. Primeiro passo em classes, eu falei, pode ser realizado dessa forma. A estratificação, como nós vimos anteriormente, é a separação de dados de características semelhantes de um determinado conjunto. Qual o objetivo da estratificação? É possibilitar que sejam mais bem analisados. Foram obtidos, coletados aqueles dados, posteriormente, ele vai ser. A terceira ferramenta que utilizamos, ou melhor dizendo, que as empresas, as organizações utilizam, chama-se diagrama de Pareto. O que vem ser essa terceira, ou melhor, o que significa, qual a interpretação dessa terceira ferramenta da qualidade, chamada de diagrama de Pareto? A terceira ferramenta, ela é usada para destacar a maior importância entre vários problemas ou causas. Os problemas que aparecem no dia a dia na empresa, no dia a dia da empresa, relacionados aos empregados, às próprias relações de trabalhos e como na própria edificação da mesma, né? Por exemplo, um supermercado, vamos dar um exemplo, supermercado, as vendas caíram, foram descobertas através de pesquisa com 500 pessoas as causas deste problema. Um exemplo figurado: desorganização das mercadorias, 10%. Cliente, ao adentrar ao supermercado, fizeram um levantamento e foi comprovado que o mau atendimento dos caixas, 60%, a falta de limpeza também no supermercado, 25%, e outras causas que apareceram no decorrer desse diagrama, 5%. O diagrama de Pareto é uma representação gráfica, tipo uma estatística, realizada pela empresa, pela pessoa que foi designada para fazer essa amostra.
O objetivo é mostrar as causas, os problemas mais importantes dentre os que já existem na empresa. O objetivo é evitar que apareçam mais e deixem, de uma forma, os clientes numa condição insatisfeita. Esse que é o objetivo do diagrama de Pareto, como uma das ferramentas da área da qualidade. É mostrar para a organização, para a administração da empresa, que é preciso melhorar. Para isso, esse diagrama ele traz causa e efeito. A quarta ferramenta de diagrama de causa e efeito, relacionado à área da qualidade, serve para identificar todas as possíveis causas de um problema ou para se prevenir dele. Vamos ver um exemplo? Planejando as férias no campo, por exemplo, na zona rural. O funcionário, o gerente, ou qualquer que seja o colaborador, ele sai de férias. Deve-se pensar em todos os fatores que podem contribuir para o sucesso dessas férias. Este planejamento pretende evitar futuros problemas. É uma quarta ferramenta que é utilizada, chamada de causa e efeito, na área da qualidade. Então, pessoal, como nós estávamos falando anteriormente, em relação às ferramentas da qualidade, o diagrama de causa e efeito é a representação gráfica usada para facilitar o levantamento e a organização das causas dos problemas que, no decorrer das atividades do dia a dia nas empresas, vêm aparecer. Assim como para identificar fatores que levem a alcançar um efeito desejado. Vamos ver o quinto diagrama de dispersão. Esse é o quinto ferramenta da qualidade. Ela é usada para verificar se existe uma relação entre uma determinada causa e o efeito analisado. Como exemplos, a relação entre a média de horas extras trabalhada por semana e a média de erros apurados por semana. Neste exemplo, as horas extras trabalhadas são variáveis relacionadas ao número de erros apurados por semana, que é a outra variável. Quando se abre ou fecha uma torneira, temos como causa a quantidade de água que foi dispersa, é o efeito, aumenta ou diminui. Logo, podemos afirmar que existe uma relação entre a abertura da torneira, a causa, e a quantidade de água que sai, o efeito. Esta ferramenta, chamada diagrama de dispersão, é usada quando se necessita visualizar o que acontece com uma variável, quando outra variável se altera, para saber se as duas estão relacionadas. O diagrama de dispersão é a representação gráfica que mostra a correlação entre dois dados ou fatos, como vimos anteriormente nos exemplos. A sexta ferramenta da qualidade, ela é chamada histograma. O que vem ser o histograma? Ela mostra o quanto de variação existe em qualquer processo. Vamos ver um exemplo? A distribuição do número de empregados que realizaram exames periódicos por faixa etária. Funcionários da
com idade de 25 a 55 anos. Exames periódicos, isso de acordo com a atividade que ele exerce na empresa. Envolvendo o quê? Os exames periódicos, cada qual tem uma periodicidade. Essa periodicidade em relação ao exame periódico envolve a sua atividade laboral. Por exemplo, o vigilante, ele faz o periódico dele diferente do soldador na empresa. Então são exames diferenciados. E por faixa etária também. Então esse histograma é a ferramenta que existe para este processo, para distribuir o número de empregados que realizam exames periódicos por faixa etária. Um técnico é responsável por montar o sistema de freio de um determinado carro. Podemos também dar esse exemplo, né? Após o curso de qualidade total, ele resolveu analisar seu processo e passou a medir durante uma semana o tempo que gastava para realizar sua tarefa e obteve os seguintes resultados. 2 vezes ele gastou entre 3 e 4 minutos. 5 vezes ele gastou entre 4 e 5 minutos. 12 vezes ele gastou entre 5 e 6 minutos. 6 vezes ele gastou entre 6 e 7 minutos. 3 vezes gastou entre 7 e 8 minutos. Uma vez gastou mais de 8 minutos. Podemos concluir, pode-se concluir, melhor dizendo, que em média leva cerca de 6 minutos para realizar sua tarefa. Porém é capaz de realizar em menor tempo, bem como existem causas que o fazem demorar mais. A partir desses dados, é possível então buscar as causas geradoras dos tempos e trabalhá-las no sentido de melhorar o seu processo. O histograma, qual o conceito dessa ferramenta da qualidade? O que vem ser essa ferramenta da qualidade, histograma? É a representação gráfica que mostra como os dados de um determinado processo repetitivo se distribuem ou se comportam. Vamos ver agora a 7ª ferramenta da qualidade, que refere-se à carta de controle. O que vem ser essa carta de controle? Para que ela serve? Serve para monitorar o processo, saber se é capaz de atender às especificações da empresa ou mesmo do cliente, ou seja, se os produtos gerados estão dentro ou fora do limite superior ou inferior. Vamos tomar um exemplo. Na seção de cortes de barra de ferro, os operadores desenvolviam suas atividades para garantir que as barras de ferro fossem cortadas no comprimento de 2 metros, com uma tolerância de mais ou menos 0,5 centímetros. Pois qualquer barra fora desta especificação, ou seja, de 0,5 centímetros, não seria aceita pelo cliente. O cliente chegou à empresa e solicitou a compra dessas barras de ferro nessa medida. Logo, os operadores tinham que manter um rigoroso controle sobre o processo de corte. Teriam que estar atento
para que atendesse ao pedido do cliente, até mesmo para evitar as perdas materiais por parte da empresa, do profissional. E para isso, usavam essa ferramenta chamada o gráfico de controle. Quanto ao consumo de energia elétrica em sua casa, esta ferramenta, o gráfico de controle, o ajudará a saber se ele está dentro do esperado ou se algo ocorreu para um aumento qualquer dos gastos de energia. O próprio nome diz gráfico de controle. O objetivo maior é atender a essa especificidade. A carta de controle, o que vem ser a carta de controle? Essa ferramenta da área de qualidade. Para que ela é utilizada? Ela é utilizada para mostrar se o processo permanece ou não estável. Se permanece estável, ok. É bom para a empresa e bom para o cliente. Pessoal, terminamos aqui nossa terceira aula. Veremos na próxima aula.